regra do INSS é clara. Não basta ter direito ao benefício, é preciso provar essa condição para ter acesso ao dinheiro. Relatórios médicos atualizados, faltam, em caso de psiquiatra, trazer a medicação que está usando, trazer as receitas. O Via Legal de hoje detalha problemas como esse que dificultam a vida de segurados do Instituto. Você vai saber que às vezes os laudos até existem, mas não são claros. Em São Paulo, uma iniciativa da Justiça pretende mudar essa realidade. Precisávamos dizer aos peritos o que é que nós queríamos nesses laudos, do que é que nós realmente necessitávamos para poder julgar bem. Tudo isso agora no Via Legal. Em todo o país, sobram exemplos de alunos que se decepcionam e ficam no prejuízo ao investir tempo e dinheiro em busca da formação superior. Muitas instituições de ensino ainda ignoram as regras e abrem as portas, mesmo sem ter autorização do Ministério da Educação. Uma das irregularidades mais frequentes é o uso do nome de universidades federais para atrair candidatos mal informados. Que o IBEC tem cursos de 2 anos ou mais de duração, o aluno passa por aulas num nível excelente, os nossos professores, todos eles atendem aquilo que o MEC determina, são professores com cursos de especialização, mestrado e também temos alguns doutores. E o IBEC ele não está autorizado a prestar qualquer curso de nível superior e pós-graduação. O objeto dessa discussão tem endereço certo. Funciona neste prédio simples de 3 andares no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Ciências oferece hoje cursos de graduação e pós-graduação em administração, filosofia, história, pedagogia e teologia. Os diplomas supostamente são validados por universidades federais. O IBEC também ministra cursos livres como o de psicanálise clínica, voltado principalmente para a formação de pastores evangélicos. Todos eles pagos, mas para o Ministério Público Federal, nada disso poderia acontecer. Quando o IBEC ele forneceu a relação das universidades com as quais ele teria esse convênio, que estariam chancelando estes diplomas, a gente pediu ofício para todas elas, né? E nenhuma delas confirmou ter expedido ou ter chancelado aqueles diplomas, inclusive informaram que de fato aqueles diplomas seriam falsos. As respostas das universidades foram anexadas ao processo. Esse diploma, que conferiu o grau de mestre em Ciências da Educação a um aluno do Instituto, por exemplo, traz no verso o carimbo de validação da Universidade Federal de Pernambuco. Mas nesse ofício enviado ao Ministério Público, a reitoria pernambucana negou qualquer relação com o IBEC e ainda apontou erros no diploma. No carimbo está escrito Faculdade de Educação, quando o correto seria Centro de Educação. E o mais grave, a pessoa que assina não é funcionária da instituição. A Universidade Federal de Roraima, que também aparece em alguns diplomas, mandou uma resposta parecida. O documento alerta para erros geográficos grosseiros num dos diplomas avaliados. A capital de Roraima foi confundida com a de Rondônia e a assinatura do atual pró-reitor de planejamento é falsificada. Como é que uma outra universidade em outro estado vai chancelar um diploma de um instituto particular que ela nunca viu, nunca ouviu falar, nunca visitou, não sabe a qualidade do curso que está sendo oferecido ali? É algo muito estranho, né? Os responsáveis pelo curso alegam que assinaram um contrato com a Universidade Aberta do Brasil. A UAB, como é chamada, é um projeto de educação à distância criado pelo Ministério da Educação para facilitar o acesso ao ensino superior. O foco são os estudantes que vivem longe dos grandes centros urbanos. Nesse sistema, as universidades federais assinam convênios com as prefeituras e governos estaduais que se comprometem a instalar polos para a realização dos cursos. São espaços com mesas, cadeiras, computadores para algumas aulas presenciais. Todos os cursos, então, são da UAB. Nós apenas ministramos as aulas aqui com o nosso corpo docente esse que é devidamente notificado ao UAB, quer dizer, nós informamos qual é o professor que vai dar aula, fazemos todo o processo de acordo com a determinação da UAB e no final desse processo o aluno recebe o diploma que é do IBEC, um diploma livre,
e mandamos para a UAB. A partir daí, depende da UAB o processo de homologação. O diretor acadêmico mostra uma cópia do convênio supostamente assinado pelo gestor da UAB. Todos os programas da UAB são, até pela própria característica da Universidade Aberta do Brasil, são cursos de educação à distância, são cursos à distância. Porém, há sim encontros presenciais. No caso das graduações, os alunos estão aqui conosco com aulas modulares uma vez por semana, além de outras atividades do processo à distância. Assim como o Ministério Público Federal, nós entramos em contato com a Diretoria de Educação à Distância do MEC, responsável pela UAB. Em nota, a assessoria respondeu que o IBEC não faz parte do sistema e que as informações nesse sentido são falsas e que vai acionar as instâncias cabíveis para apurar o fato. O procurador que investigou as atividades do Instituto já levou o caso à Justiça Federal. O objetivo dessa ação é resguardar os direitos dos alunos, né? Que essas atividades irregulares sejam paralisadas e que os prejuízos dos alunos sejam ressarcidos, né? Agora, e a responsabilidade é objetiva, né? Enfim, independe deles estarem com dolo ou deles estarem com culpa, né? Nossa equipe conversou com este aluno do Instituto. Christian está concluindo o mestrado em Educação, um investimento mensal de R$ 820. Ele conta que soube das denúncias contra o IBEC. Temos conhecimento, o IBEC até colocou alguns avisos na sala de aula com referente às ações do Ministério Público. Colocou também o que o IBEC já está recorrendo. Apesar de tudo, Christian diz confiar na boa-fé dos diretores do IBEC e só vai tomar alguma providência depois que a Justiça se pronunciar sobre o caso. Vou esperar o trâmite judicial normal. Se por acaso não vir a ter com o que foi prometido, aí um caso a se pensar, porque não foi só questão financeira, como eu falei para você. Tem a questão também do teu sonho que foi investido ali. Uma disputa desleal. Quem tem algum tipo de deficiência sabe. Não é fácil superar os próprios limites, vencer preconceitos e se estabelecer no mercado de trabalho. A boa notícia é que cada vez mais portas se abrem para essa parcela da população. No sul do país, por exemplo, a Justiça Federal tem criado oportunidades importantes para deficientes auditivos. Os dados impressionam. Mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E segundo o último censo do IBGE, 5% desse grupo apresenta problemas de audição. É o caso de Patrícia. Eu nasci com deficiência auditiva profunda, bilateral, devido à rubéola que a minha mãe contraiu durante a gravidez. A terapeuta ocupacional está entre as pessoas que superam as limitações físicas para garantir espaço no mercado de trabalho. Uma tarefa que ela faz questão de dizer, não é nada fácil. O que acontece atualmente em algumas empresas é assistencialismo, que a empresa oferece um espaço para a pessoa com deficiência e nesse meio a pessoa vai buscar aonde ela pode alcançar. Isso é assistencialismo. Agora, o que nós precisamos trabalhar profundamente é inclusão no mercado de trabalho. Com a intenção de valorizar essa mão de obra, a Justiça Federal no Rio Grande do Sul implantou um projeto piloto. Uma oportunidade e tanto para jovens como Heitor. Há pouco mais de 6 meses, a rotina de trabalho de Heitor mudou. Ele trocou as atividades pesadas que exercia em uma fábrica na região do Vale dos Sinos por uma oportunidade na Justiça Federal. Aqui, o aprendizado é diário. O jovem está descobrindo, por exemplo, os caminhos que um processo percorre quando chega aos tribunais. Heitor e outros 6 jovens surdos trabalham na triagem de processos em papel e também ajudam a escanear as páginas. Uma etapa importante para a digitalização das ações na subseção judiciária de Novo Hamburgo.
É bom, o processo, a experiência, ver como é que é os processos, o controle de qualidade, que é bem diferente. Em termos de aprendizado, o que você mais destaca até agora? A digitalização, que é o que ele mais faz. E os resultados confirmam. O perfil da equipe atende às necessidades desse momento da justiça. Estão se revelando, assim, olha, excelentes operadores, né, nessa digitalização. A eles cabe fazer o preparo, todo o preparo do processo, né? Desde a preparação, a higienização, que a gente diz, tirar os clipes, tirar alguma coisa que esteja colada na folha, desentortar, desamassar a folha, para fazer a conferência das peças, todas, o controle de qualidade, alimentar os scanners para fazer a digitalização. Realidade que para novatos como Vanessa significa a primeira chance de entrar no mercado de trabalho. Muito aprendizado, muito interesse em aprender em trabalho, trocar esse trabalho com os colegas. Débora é a intérprete que auxilia os adolescentes nas conversas com os demais colegas. É importante que não é uma questão muito complicada de explicar algumas coisas, mas no básico, no dia a dia, eles conseguem se virar bem tranquilo entre eles. Usam mímicas, usam a escrita mesmo, tentando se comunicar. Se a gente não consegue se comunicar com sinais, que eu, por exemplo, não conheço todos, né, ainda, a gente vai tentando com gestos, assim, gesticulando bastante, mas está muito bom, é bem tranquilo. O desempenho do grupo tem sido tão bom que a meta para este ano é triplicar o número de vagas para jovens surdos. Pela quantidade de processos que nós temos, não se poderia ficar com um número menor. Teríamos que triplicar esse número, passar para 21, isso como sendo o mínimo. O ideal até seria ir além para terminar com o acervo num prazo menor. A contratação dos jovens é feita por meio de um convênio com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Os escolhidos trabalham 6 horas por dia. Eles levam para casa um salário de R$ 851 por mês e deixam no tribunal resultados que impressionam pela qualidade. E se viu que a mão de obra do surdo era muito mais eficiente, eles se concentram muito mais, se dispersam muito menos e são muito mais comprometidos. Oportunidade que Heitor espera aproveitar ao máximo, tanto que já sonha com voos mais altos. Gostaria de continuar. Sim. Por que você gostaria de continuar, Heitor? Porque ele está tentando uma faculdade para o futuro dele. E o maior exemplo vem de uma surda. Com o apoio da família, Patrícia superou as limitações, aprendeu a falar, fez faculdade e virou escritora para contar sua própria história. Resolvi publicar para compartilhar com as pessoas o quanto é importante incentivar uma pessoa com deficiência o quanto mais cedo possível, para que ela possa ter uma integração social, ter uma qualidade de vida melhor. Todos os dias, centenas de brasileiros deixam o INSS frustrados depois de terem um pedido negado pela Previdência. O próprio Instituto reconhece que parte dessas pessoas tem direito ao benefício solicitado. O que impede a concessão é a falta de documentos que comprovem a condição do segurado. Até alguns meses, Hélio passava o dia limpando piscina, plantando grãos, capinando grama e cuidando de jardins. Hoje, o ex-caseiro mal tem forças para sair de casa. Ele perdeu a capacidade de trabalhar depois de um episódio intrigante e muito violento. Hélio conta que estava sozinho na propriedade do patrão quando um homem se aproximou acusando a mulher dele de ter roubado um celular. O então caseiro garante que, sem que houvesse discussão, o desconhecido tirou uma faca da calça e partiu para cima dele. Só vi quando ele puxou o facão e pau o facão na minha cabeça. Né? Depois do primeiro golpe, o homem ainda bateu a cabeça de Hélio várias vezes contra o chão. Tof no chão, bateu bastante no chão, até rachou o crânio, sabe? O homem fugiu e nunca foi encontrado pela polícia. Hélio conta que passou quase um dia inteiro desmaiado e perdendo sangue.
Quando recuperou a consciência, já no hospital, soube que havia sofrido um traumatismo craniano e que teria sequelas irreversíveis. Esse lado não tem força nada, esse lado aqui. Né? Inclusive a perna direita? Inclusive o corpo todo, esse lado aqui. Não tem força para nada, não, desculpa, desse lado aqui. Se eu dar um chute, cai. Além de comprometer a força muscular de todo o lado direito do corpo, a lesão ainda afetou a coordenação motora, a cognição e deixou Hélio surdo desse ouvido. E não é só isso. Se ficar muito tempo em pé, ele fica tonto. Impossibilitado de trabalhar, o ex-caseiro passou a receber o auxílio-doença do INSS. Mas 7 meses depois, foi submetido a uma nova perícia. E o resultado da avaliação não foi o esperado. O médico suspendeu o benefício sem que Hélio apresentasse melhoras. Resultado, com 3 filhos para criar, ele ficou sem nenhuma fonte de renda. Até hoje eu penso assim, o que será a minha vida? Né? Porque eu não posso trabalhar e sem ganhar nada. Já pensou? Só havia uma alternativa, recorrer à Justiça Federal. Hélio fez isso, mas nem chegou a entrar com uma ação. Ele e um representante do INSS se entenderam numa audiência pré-processual mediada por esta juíza. O ex-caseiro foi examinado novamente e dessa vez o perito do Instituto constatou que o caso era tão grave que ele nem deveria estar recebendo auxílio-doença, e sim aposentadoria por invalidez. Ele teve uma lesão do sistema nervoso central, né, ao nível do cérebro, da córtex cerebral. Ele poderá até fazer algumas coisas, mas não a um ponto continuado e a um ponto confiável e que permita a alguém empregá-lo e confiar que ele vai exercer adequadamente as suas funções. Mas se as lesões são tão evidentes, por que o benefício havia sido suspenso pelo INSS? O perito explica que, mesmo tendo direito ao benefício, cerca de 40% dos segurados têm o pedido negado porque não trazem os laudos necessários para comprovar a doença. Relatórios médicos atualizados, faltam, em caso de psiquiatra, trazer a medicação que está usando, trazer as receitas, em casos de outras coisas, trazer radiografias de imagem, ressonâncias, o que tiver. A falta de documentação é mesmo um problema frequente. Esta mulher que tem câncer, por exemplo, apresentou ao perito um exame feito há 3 meses. Marcaram para o dia 2 e a doutora entrou de férias. Tinha nenhum outro médico que pudesse te avaliar? Enfim, eles não dão, só tem que ser com a doutora mesmo. A Previdência Social funciona à base de provas. O segurado tem que trazer as provas para que isso aí seja concedido. Quando entrou com a reclamação, Hélio levou todos os documentos necessários. Além da aposentadoria por invalidez, ele também vai receber o auxílio acompanhante, um acréscimo de 25% sobre o valor do benefício. Foi constatado, né? Ele não tinha condição de sobreviver sem o auxílio permanente de uma pessoa para cuidar dele. O INSS também vai pagar com juros e correção monetária os salários que ele deveria ter recebido durante os 2 meses de interrupção do benefício. Da reclamação até a solução do problema, Hélio esperou pouco mais de 1 mês. Qual a vantagem da reclamação pré-processual? Além de evitar a judicialização do processo, existe uma efetividade, uma celeridade recorde na solução do conflito. Que eu puder comprar meu remédio, né? Meu remédio, eu poder comer, poder ajudar meus filhos. Só isso. Já tá bom demais, cara. Tá ótimo. Assim como seu Hélio, muitos segurados do INSS só conseguem aposentadoria ou auxílio-doença quando recorrem à justiça. E a realidade mostra que, mesmo nessa etapa, a perícia continua sendo um entrave para a liberação do benefício. Em São Paulo, a Justiça Federal encontrou uma forma de melhorar a qualidade desse serviço. Gilda está entre as brasileiras obrigadas a conviver com as consequências do câncer de mama. A descoberta da doença foi há 3 anos e em 2013 ela foi demitida. Hoje ela sofre com a falta de trabalho e os sintomas da doença. Para arrumar trabalho não arruma mesmo. É muito preocupante, porque a químio, a pessoa sente dor no corpo direto, às vezes a pessoa se sente dormente, mão, pé.
sente dor no corpo, tem dia que você não está com coragem para nada. É difícil. Com tantas dificuldades físicas e financeiras, Gilda procurou o Juizado Especial Federal em São Paulo. A meta era conseguir o auxílio-doença, um benefício que o Estado concede aos segurados do INSS. É que na esfera administrativa, o pedido foi negado. Gilda reclama da qualidade da perícia realizada pelo próprio Instituto. Foi rapidinho, só pegou os exames, deu uma olhada, examinou, perguntou se ainda fazia químio e pronto, perguntou se já estava nascendo cabelo, porque a químio derruba tudo, né? Acho que deveria ter sido mais analisado. Adelson também procurou o juizado. O motorista de ônibus está afastado das atividades por problemas de saúde. Durante 7 anos, ele recebeu o auxílio-doença, mas teve o benefício cancelado e, por isso, ele reclama do atendimento. Ele tem que te examinar. Eu tenho pressão alta, eu fui no INSS, fiquei no INSS esse tempo todinho aí, ninguém mediu minha pressão. 80% das ações que chegam a juizados especiais federais envolvem a Previdência Social. O grosso do nosso trabalho hoje nos juizados especiais é a respeito de benefícios previdenciários por incapacidade. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Para a maioria dos trabalhadores, a alternativa é mesmo recorrer à justiça. Quando isso acontece, novas perícias precisam ser feitas, dessa vez pelos médicos contratados pelo judiciário. A orientação é que esses profissionais incluam nos laudos todas as informações sobre o caso. Um cuidado que pode fazer a diferença no julgamento do processo. A coordenadora dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região explica que muitos documentos chegavam incompletos e o mais grave, era difícil para o juiz entender a real situação do segurado. Precisávamos dizer aos peritos o que é que nós queríamos nesses laudos, do que é que nós realmente necessitávamos para poder julgar bem. Porque a linguagem do médico é muito diferente da linguagem jurídica, né? E o médico perito não entendia por que nós perguntávamos, por exemplo, qual é a data provável do início da incapacidade. A perícia vai trazer um dado técnico definitivo, responsável, baseado em conhecimentos científicos sobre a real situação clínica e prognóstica daquele indivíduo. Para melhorar a qualidade dos serviços, os peritos terão que participar de cursos de capacitação oferecidos pelo próprio juizado. Outra novidade foi a criação de um modelo padrão de laudo que traz todas as perguntas a serem feitas ao cidadão durante a perícia. Isso está disponibilizado para todos os juízes, se quiserem usar aquilo como um padrão, e também ele pode inserir outros quesitos que ele julgar importantes. Com certeza vai ser mais rápido, porque se eu tenho tudo o que é necessário respondido numa perícia, eu não preciso pedir informações complementares que fazem o processo se prolongar ainda mais. Então, eu penso que o resultado será excelente. Para este especialista, essa parceria entre médico e juiz é importante. Existem questões bem pertinentes que o juiz questiona nas suas perguntas e nós temos que tentar responder da maneira mais clara, justa e correta. Adelson e Gilda já passaram pela perícia determinada pela Justiça. A expectativa é conseguir logo o benefício que tanto precisam. Acredito que sim, né? Você tem que acreditar, né? Você não pode desistir. Espero conseguir e, no decorrer do tempo, que me recuperar, voltar à vida normal. É o que eu espero. Você sabe quanto custa recorrer à justiça no Brasil? Mesmo quem é atendido pela Defensoria Pública, muitas vezes tem que arcar com algumas despesas. O Via Legal encerra a edição de hoje explicando o que são as custas processuais e em que casos é possível ficar isento dessa conta. Mais de 6 milhões e 200 mil brasileiros têm hoje processos em andamento na Justiça, seja nas esferas estadual ou federal, para fazer valer os seus direitos. Aqui na Paraíba, em 2013, cerca de 85 mil pessoas, em média, deram entrada em ações só na Justiça Federal. João Barbosa foi uma delas.
O funcionário público procurou os tribunais para receber um adicional de insalubridade. É que ele trabalha no aeroporto da capital há 7 anos e sofre as consequências do barulho intenso do sobe e desce das aeronaves. Ficava tanto no pátio como fora do pátio, aqui na área interna também, como não tem sistema acústico. O barulho era ensurdecedor, era insuportável. João teve perda auditiva nos 2 ouvidos. O laudo médico comprova o problema. Para levar a disputa adiante, como qualquer outra pessoa, João Barbosa tem que pagar pelo serviço. São taxas de publicação, honorários de peritos e até advogados, as chamadas custas processuais. No caso de João, o valor poderia chegar a quase R$ 500. Para provar que não tem condições de assumir a despesa, ele apresenta o contra-cheque. No documento aparecem descontos de 3 pensões alimentícias, além de empréstimos consignados. Ficaria muito difícil, eu não teria condições. E a Justiça me concedeu a justiça gratuita, em cima dos valores do meu contra-cheque. Essa advogada explica que a possibilidade do não pagamento das custas processuais está prevista na Constituição. A norma deixa claro que o Estado deve fornecer assistência jurídica integral e gratuita a todos que comprovarem insuficiência de recursos. Além disso, nos juizados especiais federais, essas despesas já não são cobradas de pessoas isentas do imposto de renda. Fora dessas varas, o que vale é a realidade de cada processo. Eu acredito que hoje os juízes estão mais sensíveis à questão casuística, né? Eles pegam o caso em concreto, analisam e deferem ou não o pedido de justiça gratuita. Mas para ter acesso a esse benefício, o interessado tem que entender a diferença entre assistência jurídica e gratuidade judicial. O primeiro caso refere-se à obrigação do Estado de oferecer um defensor público para quem não pode pagar pela contratação de um advogado. O segundo é a possibilidade do cidadão usar os serviços da Justiça sem ter que pagar as taxas instituídas pelo Judiciário. Há uma discussão sobre o direito à gratuidade da Justiça. Em certos casos, os juízes entendem que, por perceberem valores acima de um certo nível, principalmente levando em conta a faixa de isenção do imposto de renda, a parte teria condições de arcar com as custas processuais. No entanto, há entendimento diverso também. Não é o simples fato de se perceber um valor acima da faixa de isenção do imposto de renda que gera uma presunção absoluta de que a pessoa tem condições de pagar as custas processuais. Quem não consegue se livrar das custas, paga a conta. No caso da Justiça Federal, o cálculo pode ser feito pela internet e existem limites para a cobrança. O teto é de 1% sobre o valor da causa. O resultado dessa conta deve ser dividido em 2 partes. A metade é recolhida no início do processo e o restante se houver apelação. Mas vale lembrar, alguns pedidos como habeas corpus, liberdade provisória e embargos à execução são gratuitos. Essa advogada alerta: quem recorre à justiça tem o direito de ser informado sobre as reais possibilidades desse tipo de isenção. Olha, eu acho que o papel do advogado é esclarecer bem a parte, não é? E a parte, ela entra ou não com aquela ação, sabendo que ela pode ou não pagar aquelas custas processuais. Em nossos canais da internet, você pode rever outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Anote os endereços. O Via Legal volta na semana que vem. Até lá!